Olá, pessoas! Eu sou Paula Ferreira e hoje nós temos um Queencast muito especial, é um Queencast padronizado. Vai ser o tema de hoje. O tema de hoje é como é difícil ser padrão? Como é ter um abdômen tanquinho? Não, tô brincando. Já vou explicar isso pra quem pegou o BO aí. Ô, gente, quem não tá inscrito no canal ainda, aproveita agora no comecinho, porque às vezes a gente esquece, fala assim, depois eu me inscrevo. Não, inscreve agora, já clica no sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e receberem todos fresquinhos na hora que eles saem. Importante também que nós temos o canal Cortes da Paula Ferreira. Pergunto pro meu convidado assim, você gosta da Bolívia? Ele fala, gosto. Aí eu falo assim, olha, convidado disse que não ama a Bolívia. A gente dá clickbait para que vocês possam ir lá assistir. Então, por favor, vão lá no canal Cortes da Paula Ferreira, aqui no canal principal Paula Ferreira, e vocês também podem ouvir, para a geração que não gosta muito de YouTube, ouvir no Spotify. No Spotify é Queencast, tá? Quem quiser fazer pergunta pro meu convidado, vocês sabem que nós não temos patrocínio, então, às vezes, a perguntinha de vocês colabora com a pizza de 120 mil dólares que a gente pagou, essas coisas. Aí é só mandar R$10 pelo Pix ou R$10 pelo Superchat. Façam perguntinhas decentes que eu repasso pro meu convidado, tá? Vamos apresentá-lo, gente. Ele é padrão, é só isso que eu tenho pra dizer. Com vocês, Marco Mercado. Eita, Paula, muito obrigado pelo convite. Vou estar imagina, aqui contigo, eu amei. batendo papo, apesar de ser padrão, não mente. Você sabe por que rolou isso? Me contou meu produtor hoje que acho que teve algum convidado, alguma pessoa que queria vir, sei lá. Sim, um rapaz entrou em contato comigo falando assim, Paula, você precisa me levar, eu preciso... Precisa me com levar. Essa palavra. Tá. Precisa me levar. Não falou sobre ele. Inicialmente ele falou assim, eu tenho que ir pra contar sobre como os homens padrões sofrem, porque eu tive que malhar pra poder entrar na The Week, eu tive que não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu vou ser linchada se eu levar você. Aí ele ficou bravo, me xingou, falou que eu era hipócrita, que eu não queria trazer padrão, que eu só queria trazer um tipo de pessoas. Que eu falei, pelo amor de Deus. Aí, coincidentemente, você é meu convidado depois desse BO. Aí todo mundo foi... Faz pouco? Foi semana passada. Então tá fresquinho. Aí todo mundo começou a ir lá. Nossa, ele te convenceu? As pessoas achando que era você que tava dando bafo pra poder... Pelo menos era gostoso, menino. Era padrão. Nem todo padrão é gostoso. Exatamente. Meu amor, como foi de viagem até chegar aqui? Foi tranquilo. É perto, né? É perto. Primeira vez que eu tô aqui em Campinas. Lastimosamente cheguei à noite, então não deu para conhecer muito. Mas com certeza eu vou voltar para dar umas voltinhas. Ali na padaria que vocês foram, é o ponto mais alto da cidade. Você viu que tem uma torre ali, né? Tem. Aquela torre você pode subir ela nos dias da semana, chama Torre do Castelo, para quem quiser pesquisar. E aí você pode subir, você consegue ver o panorama da cidade toda. É bem legal. O pôr do sol deve ser bastante interessante. Pois é, eu nunca fui Porto Sol ali, mas deve ser muito interessante. Deve ser bem bacana. Ô Marco, aqui é um canal, além de tudo, um canal de histórias. Então, qualquer pessoa, por mais que a gente vá falar algum assunto possivelmente atual, eu preciso te conhecer melhor. Com certeza. Tá bom? E me conta um pouquinho da sua história. Eu quero saber da infância, adolescência, juventude, essas coisas. Se eu falar muito, você aí me interrompe. Eu te falo. Bom, eu venho da Bolívia, pelo sotaque que facilmente dá pra perceber. Veio de Santa Cruz de la Sierra, então é uma das cidades maiores e mais importantes do meu país. Sou de família de fotógrafos, então a fotografia vem de um jeito empírico na minha vida. Desde meu avô, que foi um dos primeiros a levar a fotografia a cor lá na minha cidade, lá na Bolívia, em realidade. Eu vi isso, eu achei super interessante. Saber que seu avô levou... Porque se você for analisar, seu avô não é uma coisa tão antiga. Não, ele tem quanto? 83 anos, 82 anos, deve ser. Seu avô tem 33 anos. 82. O seu avô tem 32 anos? 82. Ah, tá, 80. Meu sotacão. 82. Falando nisso, eu trouxe uma lhama lá. Eu vi, ela é boliviana, porque... veio de lá, literalmente. Para as pessoas que não sabem, é a bandeira boliviana que está aqui, Sim. tá? Rojo, amarillo e verde. Quem me mandou foram os meus sobrinhos, através da minha prima. Um beijo pra eles, inclusive. E desculpa, é que eu quis dizer porque tá aqui, Contextualizar. Né? Contextualizar. Mas a infância em si, foi uma infância bacana? Você estudava onde? Você fazia o quê? Minha infância foi, como posso falar? Ela é meio geminiana, meu ascendente é geminiano, então tinha dois polos, Triste. entendeu?
Recebia muito amor, sou o primeiro neto da minha família, então tinha muito carinho, muito amor das duas famílias. Meus pais se divorciaram desde que eu tinha 3 anos de idade, então minha mãe voltou a se casar quando eu tinha 7 anos, e essa foi a parte um pouco mais dificultosa, porque foi uma pessoa que não fez mal na minha vida. Nunca recebi violência física, mas existe outro tipo de violência, que é a violência psicológica, né? Sim. Então, havia muita violência psicológica e como ele trabalhava como petroleiro, ele viajava muito, então era uma vida bem dual. Porque quando ele ia embora, minha vida era rosas, flores, brinquedos, alegria. Mas chegava ele e infernizava a minha vida, né? Então, por isso eu te falo que era bem estranho para uma criança, porque eu não conseguia entender. Você tem mais irmãos? Tenho, minha mãe voltou a casar e teve meu irmãozinho. Ah, então esse irmão é filho dele. Sim, mas... Não, eu tô dizendo porque eu queria entender se o tratamento dele era só com você ou com seu irmão também, era assim. Então, quando ele começou a crescer, você viu a diferença de tratamento. Não que com ele foi bom pai, né? Porque, em verdade, é que a pessoa é ruim. Só que comigo era muito pior. Claro. Entendeu? Ainda mais por não ser filho dele, talvez? Ou você já demonstrava que você era uma criança diferente? Eu acho que a homossexualidade não foi o ponto. Porque quando eu me abri para minha família, meus 17 anos, ele tomou de boa e apoiou até a minha mãe. E veio com uma brincadeira idiota de que pelo menos eu não iria trazer ninguém grávida, né? Então... Que fofo. Ela era muito carinhosa, um beijo para ela. Mas não acho que não era o ponto. Eu acho que era uma pessoa machista que gostava de controlar a casa. E minha família sempre foi de mulheres fortes, então minha mãe meio que batia aí, mas também às vezes fazia ser de sumissa, então eu desde meus 10 anos tive que aprender a meio me defender dele, entendeu? Então... Ô Marco, mas ali na sua infância você já se entendia uma pessoa diferentezinha? Ou com você certeza. E daí você sofria bullying na escola, alguma coisa assim? Olha, voltando aos corpos, claro. Eu me sentia mais bullying por ser gordinho. Ah, entendeu? Você era... Eu era gordinho, não cheguei a ter obesidade, mas sim, tinha sobrepeso, e isso foi até meus 17 anos de idade, 16, quando já comecei a querer também sair do armário, que é um jeito meio... Que fala que o ariano não sai do armário, senão sai chutando a porta, né? Sou ariano, por acaso. Então... Que dia que você é? 3 de abril. 3? Sim. Eu acho que a gente falou sobre isso no seu canal, com certeza, no meu podcast eu amo falar de signos. Porque eu também sou Áries. Sério? De que data? Eu sou do dia 11. Então, a gente pouca paciência, né? Então... Nem tem armário, a gente já quebrou. Exatamente, foi a barricada toda. Então, foi isso, mais ou menos. Me perdi na pergunta. Tudo bom? Vamos começar de novo? Não, ô Marco, é mais sobre a infância. Que eu queria entender, por exemplo, aí é uma questão até cultural que eu quero saber. Aqui no Brasil, tô falando mais dos anos 90. Sim, que eu nasci em 1990. Nasceu em 90, né? Sim. Então você viveu sua infância 90, quase 2000. Sim. Mas Britney Spears era que eu ouvia todos os dias. Ai, que legal. Né? Então, mas daí já tinha uma mente um pouco mais aberta de algumas pessoas. Mas na Bolívia era assim... Então, era ainda muito machismo, por mais a gente não tinha referências. Eu sempre me entendi gay, eu acho que... Não sempre, porque quando você é criança, você não sabe o que está acontecendo com você, né? Eu acho que quem sabe primeiro que você é gay é o entorno social, são os outros, né? Então, mas eu já lembro de muito pequenininho, aos 7 anos, por exemplo, eu tinha 2 melhores amigos do bairro, e a gente mudava muito de bairro, de casa. E havia um loirinho bonitinho que morava na esquina, que era um dos meus melhores amigos. Quando a gente se despediu, porque a gente iria ir para outro bairro, que aos 7 anos de idade era como mudar de país, né? Então, eu fui lá dar um selinho em ele, em frente da minha mãe e meu padrasto, entendeu? Mas foi uma reação que eu não entendi. E então, ele? Ele ficou também aí congelado, entendeu? Acho que foi isso que acontece, né? Foi uma reação, acho, mais de afeto
que é algo que eu não entendia, mas nunca foi repreendido assim. Por isso eu te falo, eu sofri mais pela minha gordura, porque na escola nos obrigavam os meninos jogar futebol, as meninas jogam basquete, e quando jogávamos futebol, a metade do time tinha que tirar a camiseta, então eu tinha que expor no corpo, e era algo que me incomodava muito. Quando a gente fazia passeio de escola, por exemplo, eu tinha que obrigatoriamente tirar a camisa para entrar na piscina. Então eu entrava com roupa e tirava dentro da piscina a camiseta para que ninguém veja o meu corpo, né? Que ficava extremamente molhada e depois você pegava ela e colocava? Eu sempre levava roupa demais, então sempre fui meio um pouco exagerado com a roupa. Aí a gente entra na pré-adolescência, indo pra juventude. Aí você tá com 12, 13, poucos anos, assim. Teve primeiro contato com outro menino? Como que você identificou que existiam outros meninos gays? Então, eu acho que nessa época era o contrário. Quando sim, tinha outra pessoa gay na minha turma, mas era como que mientras mais longe tivemos um do outro, era melhor porque chamávamos menos a atenção. Sim. Entendeu? Tinha outro em uma turma, eu estudava pela tarde, tinha outro pela manhã, que também a gente nem se falava, porque falavam um gay chama atenção, mas três já vira parada, né? Imagina, vira parada. Então a gente meio que ficava afastado. Mas já Bem território, né? Ó, você pode ir desse corredor até aquela sala. Mas eu já meio que começava a explorar minha sexualidade. Como? Eu quero detalhes, amor. Eu quero aquela parte sórdida. Eu quero você tirando o negócio daquela... Não precisa. Mas eu quero saber se... Vou te falar uma coisa interessante que aconteceu. Eu tinha, uns 14 anos. E o menino tinha 12, mais ou menos. A diferença é pouca. E era do meu bairro. Aí eu gostava dela. Já eu entendia que eu gostava de homem. Então fui lá e falei, olha, você já vestiu mulher? Ele falou, não. Eu falei, eu também não. E se a gente se veja? Não, mas isso não é de viado? Eu falei, claro que não. Porque eu tô te ajudando a saber como que você veja e você me ajuda pra gente não passar vergonha com as minas. O tadinho caiu. Ai, meu Deus, aí vocês se beijaram. Aí a gente se beijou. Depois apareceu na escola quando eu tinha mais idade e passava vergonha de ver a cara dele. Tadinho. Mas ele contou pra alguém, não? Eu não sei. Aí foi um beijo e aí eu tô vendo vergonha nunca mais. Gente, eu amei essa tática, porque você pode usar essa tática pras outras coisas. Por exemplo, assim, alguma mulher já te chupou, aí você fala, não, eu acho que é bom você ver como que é pra você não fazer errado. Vamos se chupar? Viu? Tá Tomem nota, galera. Anotem. Você que é maior de idade, anota. E aí foi essa a sua experiência. Quando você chega pra sua família e fala, oi, tudo bom? Então, meu tio, irmão da minha mãe, é gay. Então ele é que meio... ele meio que abriu o caminho, que ele, por ter outros motivos, entre isso, a obesidade, ele era muito introspectivo na família. Então, nunca apresentou ninguém, nem namorado, nem nada. Então, foi um meio caminho aberto. Eu era muito nerd, muito correto. Eu acho que também o jeito de não dar razão a meu padrasto... ter uma excusa para falar que eu era uma pessoa ruim. Então, eu era uma pessoa muito certa e estudosa. E a escola também era o local que me protegia dele. Entendeu? Então, quando comecei, já tinha computador. Então, na casa do meu avô, pai do meu pai, que eu ia todo final de semana, eu já entrava no computador. Já tinha acesso à internet. Eu já via alguns sites, aí falava com algumas pessoas no Messenger, né? As pessoas que sabem o que é Messenger nessa época. E quando cumpri 16, quase 17, comecei a emagrecer, porque o conceito do gay na minha cidade era o gay magro, e comecei a emagrecer antes de sair da faculdade, da escola, e minha mãe, e comecei a mudar de amizade. Eu tinha um melhor amigo, assim, que a gente fazia tudo, e também me afastei dele, e da minha melhor amiga, que é a minha melhor amiga até agora.
E minha mãe me sentou e me falou o que acontece, né? Que você é drogadito, alcoólico. E aí eu falei, minha mãe, eu sou bicha. E aí minha mãe ficou assim, falou, chorou, porque é canceriana. Aí me falou, eu sempre vou estar orgulhoso de você, sempre vou te amar. Mas quero que você tenha certeza, então vai para psicóloga. Né? Qual que é o engraçado dessa parte? Fui para psicóloga e como Ariano decidido, ela me faz um teste Rorschach, se chama, não sei se você ouviu. Não. Eles mostram umas manchas e você faz interpretação tua, subjetiva, das manchas. Eu vi isso em Batman e Robin. Tô falando sério, que a Nicole Kidman pega e ele fala assim, isso é um morcego. Ela fala assim, você analisou como um morcego. Exatamente. Então, eu lembro que eu cheguei já na psicóloga e falei, olha, se você vai servir de algo, vai ser para falar sobre meu trauma com meu padrasto ou tema com minha mãe, mas não sobre minha sexualidade, porque eu sou gay. Quando me mostrava as manchas, eu lembro que tinha uma que eu falei, olha, essas são duas travestis de uma peruca maravilhosa com saltos vermelhos. Mas então, você falou para provocar ou você realmente viu isso? Eram as duas coisas. Porque, em verdade, se você pesquisa as manchas de Rorschach, porque meu marido é psiquiatra, e quando eu contei essa história para ele, me falou, eu sei qual é a imagem. Ou seja, há uma que verdadeiramente, elas estão de costas, parece que tivessem peito, e elas têm uma coisa para cima que parece a peruca, e um salto vermelho. Então, falei isso na psicóloga. Essa imagem rola por todos os psicólogos? O quê? Essa imagem rola por todos os psicólogos? É universal, acho, o teste, né? Acho que não é mais aplicado quase, mas nessa época era. Gente, a Ervica já mandou uma pergunta aqui, eu vou ler, tá? Mas pro finalzinho, quem quiser fazer pergunta pode fazer. Uma coisa que eu não falei no começo quem quiser apoiar o canal também, você pode comprar uma revista, T-Lovers, que é uma forma o valor a gente coloca aqui, agrega aqui, tá? Maravilhosas fotos, você já viu? Me deu de presente. Eu te dei, verdade. Você gostou das fotos? Amei as fotos, até porque eu sou fotógrafo de ensaio sensual, quando eu cheguei aqui no Brasil, e a diagramação também maravilhosa. Que bom. É João que fez a diagramação. Bom, então, pelo que eu tô analisando do pouco que você tá me contando da sua história, não é uma história também de traumas em relação à sua homossexualidade. Não. Mamãe teve esse processo, mas aceitou super bem. Sim. Padrasto, apesar de tudo, também teve uma aceitação razoável. Sim. E seu irmão? Meu irmão é menor de idade, muito menor do que eu, com 8 anos de idade. Atualmente? Não. Sim, ou seja, atualmente ele tem 28 anos. A gente se leva com 8 anos. Então, nunca foi problema para ele. Então, para minha família inteira não foi. A única pessoa que foi um pouco dificultoso foi a mãe do meu pai, porque ela era extremadamente católica, né? Mas o amor transforma. Então, atualmente ela aceita e foi tranquilo nesse âmbito. Ai, que bom. A obesidade, como que você tratou esse processo da obesidade da sua infância para a sua juventude? Você já não estava mais gordinho? Como foi? Então, eu não cheguei nunca a ser obeso. Tinha esse sobrepeso, fazia dieta. Nessa época, em realidade, uma dieta um pouco forte. Não cheguei a fazer uma dieta que atente contra a minha saúde, mas comia por menos uma vez ao dia, mas uma coisa, emagreci bastante. Aí comecei a ir para boates gays. Tem uma comunidade gay ativa na cidade? Tinha, mas muito pouco desenvolvida. Inclusive, tinha uma ONG, não, acho que já ia ser ONG, não sei como esteja atualmente, que se chama Igualdade. E eu, Ariano, né, comecei a ir lá, ouvia, me informar, falava com meus amigos, que já comecei a ter amigos gays, e falava muito sobre prevenção, levava eles cada 6 meses a fazer esse teste de HIV e outros testes. Então, isso acho que me enorgulhecia muito de quando eu era mais jovem, eu fazia muito isso. Mas ainda a minha cidade era muito atrasada e muito
tinha muito prejuízo, como não prejuízo não, preconceito dentro da nossa comunidade. Por exemplo, a primeira coisa que me falavam era nunca ficar perto de uma travesti, por exemplo. Ah, meu amor, não tava muito diferente nessa época aqui não, tá? Mas como eu era contrário de tudo, eu ia e conversava com todo mundo. Lembro também que eu estava na boate e me falavam, esse cara que acaba de falar com você tem HIV, não fala com ele. Ai, que absurdo. Eu fui lá e beijei o cara, entendeu? Então eu era meio assim. Revolucionário, tá certo, tem que ser assim mesmo. Isso veio muito da minha mãe, assim. Mas o país em si, a Bolívia, como que é o tratamento dela em relação a LGBTs? Atualmente eu não tenho tenho pouca ideia, porque eu cheguei aqui em 2028. Olha, você vai vir ainda. Não, eu vim morar aqui em 2028. 2028? 2018, perdão. Aí você vai vir ainda. É por isso que você falou mesmo no futuro. Não, 2018. Aí, quando eu vou uma vez no ano lá, eu acho que está muito mais aberto. Uhum. Tem muitas bares e boates já mais gay-friendly e que aceitam um pouco mais nossa comunidade. Existe já drag queens que se apresentam lá. Maravilhoso, existe já drag queen. Não, mas é que nessa época, eu não me lembro... A primeira artista drag que eu vi na minha vida foi Silvete Mochila aqui em São Paulo no 2011, entendeu? Então, não tinha visto antes lá. E já faz uns anos que eu vou lá e comecei a ver a arte drag, né? Porque, na verdade, eu era ignorante nessa época, é isso. Normal, né? E aí você, então, não estava mais gordinho nem nada, chegamos nos 17, 18 anos. Você pode falar como foi a perca da virgindade? Posso! Ou é muito invasiva? Posso. Como que é o nome do seu esposo? Bernardo. Ele sabe, eu acho. É só um processo de entendimento aqui. Gente, eu tô achando que minha cadeira tá descendo, mas eu acho que não, né? Toda hora eu sinto ela fazer graças a Deus, meu avô já tá morto também. Porque graças a Deus. Porque Ainda bem que isso saiu de você. Porque eu enganei a ele, tadinho. Eu era tão nerd. Eu já tinha... Minha mãe acho que não sabe disso. Eu dei o link pra ela. Ela fala português? Ela vai me matar. Ela entende bem português? Muito. Tá. Eu tava na internet, tinha um boy, e aí eu falei pro meu avô, tadinho, de que iria conseguir um tutor de matemática, gente. Eu ia para as Olimpíadas a representar meu curso. Você era o top da matemática, mas fingiu que não entendia. Fui lá, pegamos o cara no carro do meu avô, tadinho, que ele fazia tudo o que eu queria. Não tinha ninguém na minha casa. Não estava minha mãe, acho que minha mãe estava trabalhando. E levei ele para meu quarto. Aí eu fiquei totalmente nervoso, assim, não sabia o que fazer. Eu era tão nerd, Paulo, mas tão burro, que eu lembro que comecei a mostrar minhas medalhas, isso? De premiações por Olimpíadas de Química, competições de matemática. Eu comecei a mostrar assim. E claro, a primeira vez foi ruim. No momento foi ruim porque foi ruim. Doeu um monte pra caralho. Ai, prazer, tudo bom? Doeu bastante. Nem durou, porque eu falei, sai daqui, bora, sai da minha casa agora. Eu vou embora, então isso foi a minha primeira vez. Descobriu que 1 mais 1 era 2 de minha mãe descobriu que eu meti a boi na casa agora. E que o seu avô foi cúmplice. Aí, quando você decide vir pro Brasil, e por quê? Tá, vamos ver. Que agora a gente já tá na fase adulta. Tem papel aqui pra parte da choradeira? Porque agora já tá na fase adulta, né? Sim, já... Vamos lá, no 2012, vou tentar fazer rapidinho. Não, amor. No 2012 eu tinha 22 anos. Eu já tinha conhecido São Paulo no 2011, porque eu vim aqui a um curso de fotografia. Aqui antes existia algo que se chama Wedding Brasil, e acontecia no Memorial da América Latina. Mas no 2012 eu sofri uma alergia chamada Síndrome Stevens-Johnson. É uma alergia medicamentosa severa, muito grave, com uma alta taxa de mortalidade. Então, eu
passei muito mal. Mas você tomou um remédio? Sim, quando você é exposto para um remédio, você pode ter alergia. No meu caso, esse antibiótico, esse remédio, fui exposto por um tempo prolongado. Meu sistema imunológico se alterou, virou louco e causou síndrome de Steven Johnson, que você se comporta como queimado e você queima de dentro para fora. Então, queima mucosas e queima pele. Aí, por causa disso, no 2012, eu estava morrendo. Fui desahuciado, inclusive foram fazer um som dos mortos e tudo isso. Sobrevivi a Foi fazer o quê? Que em espanhol se chama unción de los muertos. É quando vai o pastor, o padre, e ele faz o... Te abençoa para você morrer. Tá. Mas eu sobrevivi a essa cirurgia, como você está observando aqui, claramente. Mas... aconteceu uma recuperação imunológica, estava um pouco melhor dessa alergia. Teve alta, esteve em casa e voltei a me enfraquecer. Porque não se sabia por quê. E aí tiveram contato com o Brasil, com o Hospital das Clínicas. Uns tios fizeram contato por meio de uma médica e falaram que podia, olha o SUS. Sempre vou defender o SUS, porque foi quem me ajudou e graças a ele eu estou aqui. Falou assim, se ele vier, se ele conseguir chegar aqui, a gente ajuda, mas o processo não. Então, meu tio chegou e me falou assim, olha, eu não conseguia subir nenhuma escada de tão debilitado que eu estava. Então, me falou assim, se você precisa ter força até atravessar a migração brasileira, porque senão você vai ser voltado para a Bolívia. Porque se a polícia brasileira percebesse que você estava com algum BO... responsabilidade da Bolívia, não tá gastando dinheiro para você, né? Nem CPF, nem nada tinha, né? Então... Você veio de quê? Avião? Carro? De avião. Ônibus? Olha como as coisas se deram por destino, pela crença que cada um tenha. Eu atravessei a migração brasileira, não, desde antes. Subi no avião, o avião soube de porque apareceu no jornal de lá, por conta da alergia. Você apareceu no jornal? Por causa da alergia. Então, alguém soube do avião que eu estava aí, e eu estava sem doutor e sem enfermeira, só minha mãe e eu. Então, o avião não queria decolar, mas o piloto era meu tio. Então, após de um tempo... Não basta ser padrão, tem que ter privilégios, né? Consegui decolar. Passei a migração brasileira e eu desmaiei em Guarulhos, no Free Shop. Mas depois que você passou a linha? Sim. Então, já tinha sorte. Já tinha o carimbo de entrar lá no Brasil. Me levaram no pronto-socorro, pronto-atendimento de Guarulhos, me estabilizaram e me levaram para o Hospital das Clínicas. Então, foi assim que meio que cheguei. Mas isso foi em 2012, eu falei que cheguei aqui em 2018 a morar. Uma das sequelas do Steven Johnson já passou, eu já estava melhor, já tinha voltado para morar na Bolívia, mas uma das sequelas que eu fiquei foram duas. Todas minhas unhas caíram, isso é próteses. Não são suas unhas? Não. Todas as unhas caíram, por quê? Porque a matriz da unha queimou, então ela não conseguia produzir mais a unha, e eu não consegui mais lacrimejar do lado esquerdo do meu olho. O de cá? Esse daqui. Daqui a qualidade das lágrimas não é muito boa, e do lado esquerdo não tenho nada, ou seja, nem consigo chorar. Então, durante 7 anos, essa falta de lágrima faz que tua córnea vire tipo uma lixa, que ela vai diminuindo o grossor da córnea. E se você cai, por exemplo, normalmente se cai algo fora, externo, ao teu olho, você lacrimeja e sai. No meu caso, causava úlceras, né? Então, causava perfurações, causava infecções bacterianas. Então, eu tinha que vir para o Brasil cada tempinho. Era tratado também pelo SUS no Hospital São Paulo.
E tive um acompanhamento e luta de 7 anos para não perder meu olho. Até que fiz transplante de córnea no 2017, mais ou menos. Mas estava perdendo a córnea por uma perfuração e uma bactéria que não havia antibiótico na Bolívia que resolvia. Aí o médico me falou, um oftalmo, um dos melhores lá, me falou, olha, não temos experiência, não sei, se você tiver a oportunidade pequena de morar no Brasil, vai lá, que lá tem muito mais experiência. Aí foi que em 2018 vim morar cá. E depois de 3, 4 lutas, terminei perdendo o olho esquerdo. Então, também essa foi outra perda que eu teve. Por isso que eu te falei que às vezes tinham que pingar o colírio. Uhum. Então, essa é a minha história de como eu cheguei aqui. Foda, né? Você sabe que eu imagino que tudo que você passou, eu fico pensando no coraçãozinho da sua mãe. Ela é uma lutadora porque ela esteve comigo o tempo todo, eu acho, muito duro. Até agora eu acho que existe traumas, ela sempre tem que me ligar por videochamada, ela sempre sempre foi protetora, minha mãe, né? Mas eu acho que para ela deveu ser muito mais difícil, né? Porque às vezes... Não, pra você foi muito difícil, mas eu só quis imaginar assim... Como mãe, né? Como mãe, né? Porque supostamente é antinatural você perder o filho, sim, né? É isso. E no meu caso, praticamente várias vezes quase eu fui embora, né? Mas e hoje? Como tá a sua saúde hoje? Excelente. No 2022 teve uma outra crise por questões diferentes. Eu tive miocardite no 2022. A gente não pode falar qual foi a causa, porque miocardite, para a pessoa que não sabe, o coração tem 3 membranas, o pericárdio, que é o que protege o coração, o miocárdio, que é o músculo do coração, e o endocárdio, que são os músculos internos. Então, o que estava inflamado em mim, inchado, era o miocárdio, então o mesmo músculo. Do lado esquerdo do meu coração era a pior parte. Então, ele não bombeava bem. E as válvulas estavam tendo refluxo. Primeira coisa que danifica quando o teu coração tem problema é os pulmões. Então, eu estava com edema pulmonar, eu estava com meus pulmões llenos de água. Causas, nesse momento eu já conhecia meu marido, a gente já tinha outra situação, outra realidade econômica. Então, eu já estava no Albert Einstein. E ele é médico, então ele fez todos os testes disponíveis de vírus para saber se era algo viral. O único agente externo que podia ter acontecido poderia ser uma reação para alguma vacina do Covid que eu tenha pegado. Poderia ser porque não é nada comprovado, mas os casos de problemas cardiovasculares pós-vacina aumentaram muito. No meu caso... Foi miocardite, no caso de um amigo meu, teve problema de pericardite, possivelmente pela mesma causa. Entendeu? Pericardite seria o quê? É o músculo, a membrana que protege o coração. E o seu é O meu miocardite, o músculo mesmo. E o dele é o de fora? A membraninha de fora, entendeu? B.O., né, menina? Após desse episódio de 2022, que durou quase um ano, até 2023... Como que você tratou daí? Eu estava no Albert Einstein, aí eles tentaram uns 2 tratamentos. Eu tive que mudar de cardiologista, porque o primeiro já estava querendo procurar transplante de coração. Aí meu marido me falou, não, ele precisa um tempo para ver se o coração reage. Então, porque também é bonito ganhar dinheiro, né? Você faz transplante, tudo isso. Mas comecei a me recuperar, troquei de cardiologista, que é o Maurício, que é até agora meu médico. E o coração voltou completamente ao normal. E eu tô levando uma vida normal. E graças ao bendito Deus, depois disso, não teve nada. Que bom. Menina, não toma nem aspirina, mas, pelo amor de Deus. Os médicos têm medo mesmo. Não toma nada, não toma nem dessa água. Não dessa água. Não toma nada, pelo amor de Deus. É assim, complexo. O padrão, mas a vida pode ter atrás da aparência pode acontecer coisas muito fortes.